Olá, sou Breno Lopes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus Joinville, e saúdo a todos os integrantes do comitê organizador dessa edição do Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica, aos avaliadores e a todos os autores que estão participando. Nosso artigo irá tratar sobre um estudo de metodologia para dimensionamento de endplates em aeronaves de baixas velocidades. A indústria aeronáutica está em constante busca de otimizações, mirando a minimização de custos operacionais e aumento de eficiência, como por exemplo na família do 737. Por este motivo, os dispositivos de ponta de asa, muito comumente encontrados em aviões comerciais, são estudados e aperfeiçoados com o passar dos projetos. Nós, autores do presente artigo, participamos de uma equipe de competição do aerodesign. A competição avalia os projetos de aeronaves não tripuladas, radiocontroladas, por cada equipe. A fim de melhorar a qualidade do projeto da equipe, foi decidido estudar uma metodologia da qual se conseguia projetar uma endplate para uma aeronave de baixa velocidade, do qual se enquadram os aviões do aerodesign. Os vórtices de ponta de asa, gerados por conta da diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso da asa, causam a inclinação do escoamento para baixo, que é chamado de downwash, e uma força aerodinâmica, que é conhecida por arrasto induzido, que afeta o desempenho da aeronave. O artigo de Roberts de 1966 analisou maneiras de reduzir esse arrasto induzido, sendo uma delas a colocação de uma placa paralela ao eixo longitudinal do avião, a fim de bloquear uma formação do vórtice. Nosso trabalho seguiu a abordagem de Roberts, onde a base da geometria das endplates é obtida através do contorno isobárico do perfil aerodinâmico da asa, bloqueando assim os principais gradientes de pressão da ponta da asa. Porém, os testes foram realizados inteiramente em cima de simulações fluidodinâmicas computacionais, no software ANSYS Fluent, cujas licenças foram fornecidas pela TI3S para a realização dos projetos da equipe. A utilização de um programa para isso facilita a obtenção dos resultados, ainda mais em tempos de distanciamento social, onde os ensaios presenciais não são recomendados. Para simulações, utilizou-se uma abordagem HANS com modelo de turbulência K-SST, fornecendo dessa forma uma boa modelagem do escoamento na camada limite e um custo computacional moderado. Para melhorar assim a qualidade dos resultados, um refino de malha no CFD foi realizado. Na malha, predominantemente, os elementos são tetraédricos. E, na região próxima à superfície das asas, eles são prismáticos, para melhor discretizar a camada limite. As condições de contorno adotadas foram, na entrada, a velocidade é dada, com as componentes e o módulo, conforme o ângulo de ataque desejado, com uma intensidade turbulenta de 2%, e a asa foi considerada uma parede sem escorregamento. Com isso, uma rotina de simulação com grande ângulo de ataque CL foi realizada para a obtenção dos contornos. A partir disso, os resultados com e sem endplate eram comparados, buscando verificar a eficiência aerodinâmica de cada uma das geometrias. A fim de validar o método proposto, os experimentos de Roberts no Piper PA-18 Super Cub foram reproduzidos numericamente. 3 tamanhos de endplate para o PA-18 foram testados, baseados no contorno de pressão do perfil, que foram obtidos analiticamente no experimento, e foram comparados aos resultados do CFD. A asa do avião foi então modelada no ANSYS Fluent para testes preliminares que envolviam o refino da malha gerada, juntamente com o tamanho do domínio dotado e a quantidade de elementos. Além disso, foi realizado um teste de sensibilidade da malha, aplicando um fator de escala aos elementos de 1,3, e os resultados podem ser vistos na tabela a seguir. Foi atingida assim uma variação de 0,06% a 0,36% entre as diferentes malhas nos testes preliminares e entre 0,03% e 0,01% nos testes de sensibilidade. Os valores de CL e CD foram submetidos então a uma comparação com o experimental. Uma pequena diferença foi notada, uma vez que no CFD
não foram consideradas algumas componentes que influenciam no arrasto parasita total. Por exemplo, a fuselagem do PA-18, os struts da asa e trem de pouso, por exemplo. Contudo, estava dentro do esperado a discrepância obtida, e o método numérico foi capaz de capturar a tendência de variação dos valores conforme a endplate, validando dessa forma as simulações realizadas. O objeto de estudo principal foi a aeronave desenvolvida pela Nisus Aerodesign em 2019, um monoplano de asa retangular, de baixo alongamento e com aerofólio de grande arqueamento, o Epler 423, já tradicional no aerodesign, e a asa não contava com qualquer dispositivo de ponta de asa. A metodologia apresentada foi então aplicada de forma a obter os contornos isobáricos em um ângulo de ataque de 10 graus, que é próximo ao estado do perfil. Assim, foram geradas 3 endplates que abrangem somente o extradorso da asa, que foram chamadas simplesmente de plate. Também foram esboçadas 3 outras geometrias, mas que abrangiam tanto o intradorso quanto o extradorso da asa, chamado de dual plate, durante as nossas análises. Vale notar que a dual plate foi prolongada na região do bode de ataque, para evitar que o escoamento nessa região escapasse devido ao gradiente de pressão. Porém, é importante ressaltar que deve-se estar atento à possibilidade de flexão da placa nessa região, em situações de vento cruzado, que altera o fluxo de ar na ponta da asa, afetando dessa forma o controle e a estabilidade da aeronave. Para uma melhor comparação do método adotado, foram geradas 3 endplates genéricas, de formato trapezoidal, com comprimentos de 50%, 75% e 100% da corda da asa, e uma altura equivalente a 75% desse valor de comprimento. Como um dos objetivos deste trabalho é aplicar a metodologia ao aerodesign, as simulações da asa com esses tipos de endplate foram realizadas em um ângulo de ataque de 8 graus e uma velocidade de 11 metros por segundo, que é uma condição normal de decolagem na competição, justamente onde se necessitam maiores valores de CL e se busca o mínimo arrasto possível. São então avaliados os resultados de CL, CD e L sobre D para cada uma das geometrias, que são mostradas nas figuras a seguir, permitindo obter a melhor opção conforme os prós de cada uma delas. Os fatores a serem observados incluem a eficiência aerodinâmica, que é o L sobre D, total ou por unidade de área da placa, acréscimo de sustentação e alguns fatores construtivos. Após as análises, foi possível perceber que as dual plates desempenharam maior L sobre D, justamente por bloquearem tanto os vórtices no extradorso quanto no intradorso. Entretanto, essas placas possuem maior área total. Olhando agora para o L sobre D comparado justamente com a área ocupada, as plates simples têm um bom desempenho por unidade de área, justamente devido ao fato de as diferenças de pressão no extradorso da asa serem consideravelmente maiores que as do intradorso. No entanto, para uma mesma área, as plates simples possuem maior comprimento vertical livre, o que novamente pode ocasionar problemas de flexão conforme o material escolhido para a confecção da endplate. Já as square plates, apesar de não possuírem uma eficiência aerodinâmica tão elevada, justamente por não seguirem nenhum contorno isobárico, conseguem entregar ainda assim um acréscimo de sustentação considerável e podem sim ser uma opção simples e válida, uma vez que dispensam simulações computacionais ou critérios específicos para seu projeto, mostrando uma boa opção para equipes iniciantes ou simplesmente para um projeto que não necessite de um custo computacional tão grande. Por este estudo, conseguimos mostrar a funcionalidade do modelo de simulação em abordar a influência da endplate na asa, permitindo dessa maneira encontrar e comprovar uma metodologia de desenvolvimento de geometrias que conseguem gerar um ganho de 3,3% a 8% de sustentação da asa, além de reduzir o arrasto em quase 5%. É importante elucidar que este artigo não levou em conta para o dimensionamento efeitos de estabilidade que as endplates provocam no voo, nem os problemas estruturais das peças.
No projeto real, estes quesitos devem ser considerados. Por fim, eu, em nome dos autores e da Nisos Aerodesign, agradecemos novamente à E3S pelo patrocínio que disponibilizou as licenças que possibilitaram o desenvolvimento do projeto para a competição e do atual artigo, e o apoio proporcionado pela Universidade Federal de Santa Catarina por meio da Pró-Reitoria de Extensão, a ProEx. Nossas referências utilizadas para o desenvolvimento desse artigo foram as seguintes. Por fim, agradeço a atenção e, em caso de dúvidas, estou à disposição de todos. Desejo a vocês um excelente congresso.